Meus amigos, voltamos. Continuando com a aula de primeiros socorros, tá? Vimos em relação à última aula, estávamos falando sobre, deixa eu dar uma olhada aqui para lembrar, sim, sobre o que devemos proceder com a vítima no caso ela sofreu um acidente. E vamos manter hoje o seguinte fato: eu falei sobre manter o acidentado aquecido para prevenir choque. Não dá líquidos enquanto o acidentado estiver inconsciente. E se estiver consciente, tem muita precaução nisso. Também é bom evitar, não deixar o acidentado se levantar ou sentar. O acidentado deve permanecer deitado mesmo depois de ter se recuperado a respiração. Não dá bebida alcoólica ao acidentado, dá chá, nada disso. Café, falei sobre isso. Logo volte a si. Continuar observando o acidentado cuidadosamente para evitar essa respiração cesse, né? No caso ele deixe de respirar. Tudo isso foi comentado. Então vamos lá. Não deslocar o acidentado até que sua respiração volte ao normal. Remover o acidentado somente deitado, mas só em caso de extrema necessidade. Muito bom. Aqui isso é importante falar. Eu falei para vocês que nunca se deve realmente retirar o acidentado do seu lugar. Tá? Mas em casos que ele esteja no local de acidente, né, risco de explosão, desmoronamento, soterramento, esse acidente ele tem que ser movimentado deitado, ele tem que ser puxado deitado, ele não pode ser sentado, ficar em pé, nada disso. Deitado apenas. Solicitar socorro especializado, mesmo que o acidentado esteja recuperado. Nunca deixar, sempre esperar o socorro para atuar, porque a gente não sabe o que tem dentro desse acidentado, certo? A gente não sabe o que aconteceu no corpo dele, dependendo do tipo de acidente. Vamos falar agora sobre um pouco de ressuscitação cardiorrespiratória. Ressuscitação cardiorrespiratória, o RCR, é um conjunto de medidas utilizadas no atendimento à vítima de parada cardiorrespiratória. Então, toda vez que o acidentado tem uma parada cardiorrespiratória, né, nós aplicaremos um RCR, ressuscitação cardiorrespiratória. O atendimento correto exige desde o início, na grande maioria dos casos, o emprego de técnicas adequadas para o suporte das funções respiratórias e circulatórias. Tá? A gente vai ver aqui os procedimentos corretos de fazer ressuscitação cardiorrespiratória. Principais causas, tá, da parada cardíaca. A primária. A parada cardíaca se deve a um problema do coração, que a pessoa já tem, uma arritmia cardíaca ou uma fibrilação vascular. A causa principal é isquemia cardíaca. A chegada de quantidade insuficiente de sangue na oxigenação do coração. São principais causas de parada cardíaca em adultos que não foram vítimas de traumatismo. Então essas doenças aí são pessoas que não foram vítimas de traumatismo. Então esse tipo de parada cardíaca, tá? Como arritmia, fibrilação, isquemia, tá? São problemas cardíacos primários que a pessoa pode ter. E que muitas vezes no exame de rotina, o SO, às vezes não é detectado, né? Então é sempre bom estar atento e é também de bom tom que se o funcionário já está sentindo alteração, comunicar à sua equipe, né? Já que ela vai entrar no espaço confinado e isso implica, né, as funções respiratórias e cardíacas e muita coisa. As questões das causas secundárias. A disfunção do coração é causada por problema respiratório, por causa externa. A secundária não é o que vem com a pessoa, é causada por questões externas, tá? São as principais causas, tá, de traumatismo respiratório, né? A causa respiratória são as principais causas, tá? Parada cardíaca respiratória, vítima de traumatismo. Então, a parada respiratória acaba provocando a parada cardíaca. Vamos lá. Primeira, oxigenação deficiente, né? A pessoa não consegue respirar, né? E aí ela acaba fazendo uma parada respiratória que provoca a cardíaca. Transporte inadequado de oxigênio, hemorragia grave, estado de choque, intoxicação por monóxido de carbono, descarga. Aí começa a vir, realmente, na secundária, são os fatores externos, tá? E que o espaço confinado oferece muito, ó. Oxigenação deficiente, né?
risco de hemorragia grave, risco de choque, intoxicação por gases, monóxido de carbono, né? Descarga elétrica, tudo isso o espaço confinado oferece muito bem. A pessoa sofrer um acidente desse ter uma parada cardiorrespiratória. Não vai ter jeito, então o risco existe. Tá? No ambiente de trabalho, deve-se dedicar especialmente atenção a trabalhos com substâncias químicas, tais como monóxido de carbono, defensivos agrícolas, especialmente organo fosforado e trabalhos em eletricidade. Então, em ambientes, tá, usando substâncias químicas, certo? Como monóxido de carbono, na parte agrícola, né, organo fosforado e trabalhos em eletricidade, é bom prestar atenção nisso. Embora o infarto do miocárdio é um acidente grave, possa ocorrer na mais variadas situações. O infarto do miocárdio ele é um mal grave que ocorre ao coração, mas ele pode acontecer em várias situações, inclusive no trajeto residência, trabalho, residência. Ninguém está livre, tá? Mas eu estou comentando aqui que além dos fatores cardíacos, existem fatores, tá? Trabalhistas, laboriais, que a que o espaço confinado oferece isso. Os primeiros atendimentos emergenciais em caso de acidente. Bom, tem um acidentado no espaço confinado e você viu que ele está com uma parada cardíaca. Bom, vamos fazer a reavaliação, vamos avaliar para ver o que vamos fazer. Verificar o pulso. Coratídeo, o que é coratídeo? Cardíaco do coração, após 1 minuto de ressuscitação cardiorrespiratória e depois a cada 3 minutos. Então, primeira coisa que você vai fazer, quando você vê uma pessoa com parada cardíaca, tentar fazer a reanimação, tá, cardíaca dessa pessoa. E ficar vendo após 1 minuto se continua, né, os batimentos cardíacos a cada 3 minutos, você verifica lá se o coração está batendo e vai fazendo. Se o pulso está presente, né, e a respiração está presente também. Bom, como eu falei, os sinais vitais, pulso, respiração, né? Não tem hemorragia, tudo isso são os quadros vitais que havíamos falado. Ó. Se o pulso presente, verificar pulso eficaz, pulsação eficaz. Respiração presente, né? Manter a vítima sob observação. Respiração ausente. Continuar os procedimentos de emergência, de respiração artificial. Aí, se numa parada cardíaca ele está com a pulsação cardíaca, mas está sem respiração, aí você não vai fazer a ressuscitação, auxiliação, respiração boca a boca. Então, nesse caso, tem que avaliar se o coração está batendo, ressuscitação cardíaca, certo? Está o coração batendo, mas não está respirando, né? Respiração boca a boca, porque é isso que vai manter a vítima viva. Ressuscitação cardíaca, ressuscitação por respiração boca a boca, certo? Até chegar à respiração artificial, né? No caso, para contactar o serviço de emergência especializado. Seu pulso está ausente, iniciar RCR pelas compressões torácicas. Olha só, então, verificar o diâmetro da pupila. Como é que está a situação da pupila? Certo? Outra coisa, verificar pulso, se está tendo batimento, verificar respiração, né, se ele está tendo uma parada respiratória, porque esses são sinais vitais que têm que ser mantidos, coração e respiração, e um alimenta o outro, oxigenação. Se você viu o pulso ausente, cardiovascular. Respiração, ressuscitação boca a boca. Coração, certo? Ressuscitação, tá? De compressão torácica, olha lá. Cardíaca, respiração boca a boca. Esses 2 procedimentos que vai manter a vida até a equipe chegar. Estado de choque. Bom, quando eu falo estado de choque, meus amigos, não é choque elétrico, não. A gente vai ver choque elétrico numa outra situação. Aqui é estado de choque, é choque mesmo, é um passo para o óbito. Ok? Choque é um complexo grupo de síndromes cardiovasculares agudas que não possui uma definição única, que compreenda todas as suas diversas causas e origem. Então, o estado de choque nada mais é que um conjunto de sintomas, que eu vou falar. Quando você vê um conjunto de sintomas,
né, e uma pré-falta de sinais vitais, tu já sabe que o cidadão está em estado de choque. Com isso, o que quer dizer? Que ele já está caminhando para óbito. Didaticamente, o estado de choque se dá quando há mau funcionamento entre o coração, didaticamente, tá? O estado de choque se dá quando há um mau funcionamento entre o coração, vasos sanguíneos, artérias e o sangue, instalando desequilíbrio no organismo. Então, toda vez que temos um estado de choque, quando há uma relação entre o coração e os vasos sanguíneos, quer dizer, o coração não está trabalhando bem e não está havendo a circulação sanguínea, a pressão não está sendo eficaz para manter esse acidentado vivo, ok? Causas principais do estado de choque: hemorragias intensas, tá? Perda de sangue interna, isso vai diminuir a pulsação, né? Vai perdendo sangue, a pulsação fica fraca, hemorragia. Infarto, quando o coração para, estado de choque. Taquicardias, braquicardias, tá? Falta de ar, respiração, né? Respiração ofegante, dificuldade de respirar, não está conseguindo respirar para oxigenar o sangue. Queimaduras graves também é estado de choque. Vamos estudar queimaduras mais à frente, tá? Traumatismo do crânio e traumatismo grave do tórax e abdômen também. Envenenamentos. Vamos estudar envenenamentos, por que eles levam a estado de choque. Afogamento, devido à falta de oxigenação. Choque elétrico, também vamos ver. Picada de animais peçonhentos, envenenamento claro. Exposição a extrema frio e calor. Septicemia. Tudo isso vamos ver, tá? Porque isso tudo leva a estado de choque, tá? Choque elétrico, afogamento, envenenamento por gás, inalação de gás, picada de animais peçonhentos, né? Queimaduras, tudo isso. Sintomas. A vítima de estado de choque ou na iminência de entrar em choque apresenta geralmente os sintomas: pele pálida, úmida, pegajosa e fria, cianose. Ela está vendo a pele dela fria, gelada e cianótica azulada, ela está iniciando o estado de choque. As extremidades da orelha, os lábios roxos, né, a ponta dos dedos, suor intenso na testa e palma das mãos, fraqueza em geral, tá? Pulso rápido e fraco, pulsação rápida e fraca, sensação de frio, pele fria, calafrios, respiração rápida, curta, irregular e muito difícil. A pessoa tem dificuldade para respirar aquela respiração ofegante. Você sabe que tudo isso são sintomas, tá, de estado de choque. Expressão de ansiedade, olhar indiferente, profundo com as pupilas. O que eu falei com os problemas das pupilas? Ele tem aquela cara de ansiedade, assim, desespero e aquele olhar indiferente. O olhar não se mostra vivo, não acompanha, aquela coisa gélida, congelada, tá? Medo, ansiedade, visão nublada, náuseas e vômitos, respostas e estímulos não satisfatórios, perda total ou parcial da consciência, taquicardia. Prevenção do choque. Como a gente prevenir, evitar o estado de choque, certo? Algumas providências podem ser tomadas para evitar o estado de choque, mas infelizmente não há muitos procedimentos de primeiros socorros a serem tomados para tirar a vítima do choque. Existem algumas providências que devem ser memorizadas com o intuito de permanentemente, né, prevenir o agravamento e retardar a instalação do estado de choque. A gente pode prevenir que a pessoa entre em estado de choque ou, né, resguardá-la, mas não tem muito o que fazer para anular esse estado de choque. Deitar a vítima. A vítima deve ser deitada de costas, afrouxar as roupas da vítima, pescoço, peito, cintura. Em seguida, verificar se há presença de prótese dentária. Por que, Douglas? Porque ela pode entalar com a própria dentadura.
E aí acaba piorando a situação do choque, porque ela vai ter falta de ar, asfixia. Vai ser pior ainda, aí vai acabar de dar o óbito, tá? Objeto ou alimento na boca, chiclete, bala, ser retirado. Os membros inferiores devem ficar elevados em relação ao corpo. Isso pode ser feito colocando-os sobre uma almofada, cobertor dobrado ou qualquer outro objeto. Então, os membros inferiores e as pernas têm que estar 30 centímetros acima da cabeça. Por quê? Porque essa circulação, né, o que o estado de choque é? Nada mais é que a falta de circulação sanguínea no cérebro. Então, o que acontece? Quando a pessoa elevar as pernas, logicamente a circulação tende a normalizar na caixa craniana, tá? No cérebro, na cabeça, né? Resumindo, tá bom, meus amigos? Vamos lá. Este procedimento deve ser feito apenas se não houver fraturas desses membros. Claro, ele serve para melhorar o retorno sanguíneo e levar o máximo de oxigênio ao cérebro. Bom, você vai fazer isso por quê? Por causa do, olha, como eu acabei de explicar, o retorno sanguíneo. O sangue vai circular no cérebro, né, e vai oxigenar, e a pessoa vai ter estado de choque. Agora, se a pessoa tiver com uma fratura exposta nas duas pernas, aí fica complicado, aí você vai arrumar problema. Vai faltar, né, no caso, a corrente sanguínea nesses órgãos que foram afetados e vai acontecer a necrose. Então, isso eu vou falar sobre fraturas mais à frente. Meus amigos, é muito risco de se fazer bobagem, tem que prestar atenção. Não é brincadeira, não. Não erguer os membros inferiores da vítima a mais de 30 centímetros do solo. No caso de ferimentos no tórax que dificultem a respiração ou de ferimento na cabeça, os membros inferiores não devem ser elevados, claro. Como eu falei. Vamos lá. Você nunca tem que elevar a perna da pessoa a mais de 30 centímetros do solo, né? A pessoa está deitada e a perna a 30 centímetros. Por quê? Porque você vai jogar o sangue todo nessa parte aqui da pessoa. Ao invés de você oxigenar, né, você vai acabar fazendo derrame, um AVC no cara. Tá? Isso tudo mas não é brincadeira não. Tem que ser no padrão. Agora, se a pessoa tiver algum problema respiratório, tá, ou algum ferimento na cabeça, você não vai poder fazer esse procedimento. Por quê? Você vai fazer o sangue todo ir para a cabeça, ela vai ter uma hemorragia. O sangue todo vai descer, ela está com ferimento na cabeça, o sangue todo vai sair. Então, isso tem que prestar muita atenção. No caso de a vítima estar inconsciente, né, ou se estiver consciente, mas sangrando pela boca ou nariz, deitá-lo na posição lateral de segurança para evitar a asfixia. Então, sempre, meu amigo, estando consciente ou não, está sangrando, está vomitando, está expelindo fuligem pelo pulmão, catarro, o que você quiser, lateral, para ela não poder ficar sufocada com isso que ela quer expelir, certo? Respiração. Verificar quase que simultaneamente se a vítima respira. Deve-se estar preparado para iniciar a respiração boca a boca, caso a vítima pare de respirar. Parou de respirar, respiração boca a boca. Parou de bater o coração, ressuscitação cardíaca, já falamos sobre isso. Pulso. Enquanto as providências já indicadas são executadas, observe o pulso da vítima. No choque, o pulso da vítima apresenta-se rápido e fraco. Taquisfigmia. A taquisfigmia é o pulso fraco e rápido. Tá, o que acontece? O coração está sem força para bater. Então, você tem que acompanhar o pulso, a batida do coração, porque se parar, ressuscitação cardio. Né? Respiração parou, ressuscitação boca a boca. Esses dois processos aqui salvam a vida de uma vítima, tá, meu amigo? Conforto. Dependendo do estado geral e da existência ou não de fratura, a vítima deverá ser deitada da melhor maneira possível. Mas, Douglas, se tiver fratura, ai, meu amigo, não é bom você ficar manuseando, não. Por quê? Como é que você vai ficar mexendo com o braço, com uma perna, com o pescoço, com uma coluna que ofereceu que está com uma fratura? Você vai acabar de piorar a situação da vítima, fora a dor que ela vai sentir. Porque fratura não é brincadeira. Tá? E a vítima, isso significa observar se ela não está sentindo frio ou calor.
Então, olha só, desconforto dependendo... Peraí, gente, o slide mudou. Mudou. Ridículo isso aqui. Taxfisio, é legal. Conforto, né? Sem oferecer fratura, nem mexer na vítima. Tá? A vítima deverá ser deitada da melhor maneira possível. Isso significa observar se ela não está sentindo frio ou perdendo calor. Agora sim, se você está vendo que a vítima ela está sentindo frio demais, né? Ou ela está sentindo frio demais e perdendo calor, você pode, botar um cobertor para ela não perder energia, não sofrer hipotermia. Se for preciso, a vítima deve ser agasalhada com cobertor ou algo semelhante, como lona ou casacos. Tranquilizar a vítima. Se o socorro médico estiver demorando, tranquilize a vítima. Mantenha calma sem demonstrar apreensão quanto ao seu estado. Permanecer em vigilância junto à vítima para dar-lhe segurança e para monitorar alterações de seu estado físico e de consciência. Porque vendo se ela vai ficar consciente ou não, se ela está respirando ou não, se ela tem pulsação ou não. São pontos vitais de um acidentado. Meus amigos, choque elétrico. Vamos lá então. Esse aqui não é choque, agora estado de choque é uma coisa, agora é choque elétrico, é o choque por eletricidade. Definição. São abalos musculares causados pela passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. As alterações provocadas no organismo humano pela corrente elétrica dependem principalmente da sua intensidade, isto é, da amperagem. A patologia das alterações provocadas podem ser esquematizada em 3 tipos: eletroquímico, térmico e fisiopatológico. Esses efeitos variam, porém, conforme sua frequência, a intensidade medida em amperes, a tensão medida em volts, a duração da passagem pelo corpo e seu percurso através dos mesmos e das condições em que se encontrava a vítima. Então, olha só, o choque elétrico ele vai depender da amperagem, da voltagem e do tempo que a vítima ficou exposta a essa corrente elétrica. Lembrando, tá, que o choque elétrico, certo? Ele pode ser eletroquímico, ele pode ser térmico e fisiopatológico. Para nós, na nossa área NR33, vamos estudar o térmico, que é aquele que se sofre em ambientes que oferecem a temperatura ou explosão, o térmico, tá? O térmico para a gente é o mais importante. Os acidentes com eletricidade podem oferecer perigo à vida para quem vai socorrer a vítima. Vamos lá, causas principais. Nos ambientes de trabalho encontramos esse acidente quando há falta de segurança nas instalações e equipamentos. Por exemplo, tá? Você vai trabalhar no espaço confinado com fios desencapados. Falta de aterramento elétrico. Parte elétrica de um motor com defeito, né? Ou a parte elétrica em contato com a carcaça da máquina. Tá? Enfim. Ou então, contato dessa parte elétrica com totalmente um solo úmido. Isso aí é uma cadeira elétrica para o funcionário, não tem como. Então são coisas que, infelizmente, ridiculamente acontecem. Né? E são causadas por quê? Pela imprudência, pela indisciplina, pela ignorância, pela falta de zelo e cuidado, pela falta de uma visão prevencionista, né? E aí acontecem os acidentes. Só para comentar, meus amigos, que eu sou professor de NR33 e 35. Infelizmente, eu já tive acesso a vários acidentes por espaços confinados, né, e trabalho em altura que também são acidentes bem deselegantes, mas assim, os piores são aqueles com choque elétrico. Meus amigos, é triste, o negócio é medonho, é coisa assim que nem filme de terror tem. Como diz os alunos, é punk, é tenso. Continuando, tá? Os sintomas de um choque elétrico: mal-estar geral, sensação de angústia, náusea, cãibra musculares nas extremidades, dormência e formigamento, ardência e sensibilidade da pele estomada, né?
é que a pele fica queimada com, né, pontos luminosos, a pele fica toda arrebentada. Cefaleia, vertigem, tá? Então, é complicado. Arritmias, por quê? O coração ele bate através de uma frequência cardíaca porque ele tem um choque elétrico. Aí vem um choque elétrico superior, o que acontece? Pode trazer uma arritmia ou uma parada cardíaca fulminante. Falta de ar, dispneia. Principais complicações tá, de um choque: parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras, claro, porque você está lidando ali com excesso de voltagem, seu corpo tosta e assa. Tem vídeos assim de acidentes elétricos, a pessoa ela fica um churrasco. Deus que me perdoe, horrível. Queimaduras, traumatismo, dependendo da pancada que ela toma, o choque ela caia, é traumatismo craniano, ruptura, é trauma, é fratura, luxação, enfim, até óbito. Isso aí não vou nem entrar em detalhes. Eu estava até pensando em passar alguns vídeos em relação a, assim, alguns acidentes com choque elétrico, mas só em comentar a aula já não está sendo bacana. Se eu passar esse vídeo para vocês, eu acho que, assim, vai ser de um teor bem desagradável. Eu vou deixar aqueles alunos que tiverem que fazer em R10 terem que se agradar desse menu aí, porque para mim não dá. Primeiros socorros a vítimas com choque elétrico. Antes de socorrer a vítima, cortar a corrente elétrica. Pô, meus amigos, pelo amor de Deus. A vítima ela acabou de sofrer um choque elétrico. Aí vai você lá, tenta, aí são 2, aí são 3, aí são 4, né? Porque vai pegando a corrente elétrica que ele tá. Então, a primeira coisa, cortar a corrente elétrica desse lugar, desligar a chave geral, retirar fusível de instalação, puxar fio, tá, da tomada, desde que o fio esteja, né, encapado, se é desencapado, você vai ser mais um que vai ser presenteado, Deus me perdoe. Então tem tudo isso. Se o item anterior não for possível, tentar afastar. Se não for possível desligar, ou não tem acesso à chave geral, né, o fio tá desencapado, oferecendo, tentar afastar esse fio da vítima energizado com uma luva de borracha lova, aquela luva de vaqueta, né, que nós falamos, tá? Não é que é de PVC não, tá, meu amigo? Por favor. Tá? Luva de vaqueta ou, tá? Algo, borracha grossa ou material isolante. Você afasta com cabo de vassoura, com um tapete enrolado de borracha, jornal dobrado, enfim, pano grosso, né? Pano grosso dobrado, corda seco, pelo amor de Deus, seco, tá? E afastar a vítima do aparelho elétrico, né? Não vai botar molhado não, porque aí vai ficar ruim para você. Outra situação muito comum em espaço confinado: desmaio, certo? Por falta de oxigênio. Primeiro sintoma que a pessoa tem é o desmaio. Faltou oxigênio em espaço confinado, desmaio. Definição: é a perda súbita, temporária ou repentina da consciência devido à diminuição de sangue, né, de sangue e oxigênio no cérebro. Causas principais: hipoglicemia, tá? Uma diabetes não é um caso. Cansaço excessivo, fome, sim, nervosismo intenso, emoções súbitas, susto, não é o caso aqui. Acidentes principalmente que envolvem perda sanguínea, desmaio. Pessoa com hemorragia ela vai sofrer desmaio, ela não vai ter sangue, dor intensa, prolongada permanência em pé, mudança súbita de posição, de deitado para em pé, ambientes fechados e quentes, isso é nosso. Tá? Então, olha só, ambiente muito fechado, como tanques, temperatura elevada, né? Fechado com pouca oxigenação, pode ocorrer desmaio, tá? E com isso vem a diritmia cardíaca. Por quê? A pessoa fica ali sem oxigenação, né? Com certeza a bradicardia vai acontecer, tá? Então uma coisa é presa à outra, mas eu estou tratando aqui o que tem a ver com a nossa realidade. Sintomas do desmaio: fraqueza, suor frio abundante, náusea, ânsia de vômito, palidez intensa, pulso fraco. Para atender, né, olha só, respiração lenta, pressão arterial baixa, respiração lenta, extremidade, né, fria, tontura,
escurecimento da visão, devido à perda de consciência, o acidentado cai, ele desmaia, certo? Mas no espaço confinado, causa campeã é a falta de oxigênio, a hipóxia, certo, meu amigo? E há uma coisa tão boba, um desmaio, deixa o camarada ali desmaiado sem oxigênio por mais de 3 minutos, você não vai ter um óbito fácil. É capaz do rapaz que sofreu um choque elétrico sobreviver e ele morrer. Porque com choque elétrico, se tiver os cuidados, ou com uma queimadura tiver uns cuidados, ele sobrevive. E se passar de 3 minutos sem oxigenação e sem respirar, adeus. A coisa é muito séria. Espaço confinado, trabalho em espaço confinado é coisa muito séria. Primeiros socorros. Se a vítima apenas começou a desfalecer, se ela começou a desmaiar, sentar ela numa cadeira, tá? Curvá-la para frente, né? Abaixar a cabeça do acidentado para quê? Para oxigenar o cérebro, tá? Colocando as pernas entre as pernas, dessa maneira assim, cabeça assim, tá? A cabeça para baixo junto com os joelhos. Fazer ela respirar profundamente até ela voltar a se sentir melhor, para esse mal-estar passar. E outra coisa, em lugar arejado, ventilado, oxigenado, de nada adianta, tá? Se isso não for feito. Havendo desmaio, manter o acidentado deitado, colocar sua cabeça entre os ombros e em posicionamento mais baixo que a relação do corpo. Tá? Se a pessoa desmaiar, ou você vai levar a perna dela um pouco e a cabeça para oxigenar o cérebro, ela voltar ao normal, tá? Afrouxar a roupa, manter o ambiente arejado. Se houver vômito, cabeça lateral, isso já foi dito. Tá? Depois que o acidentado se recuperar, pode ser dado a ela café, chá ou água com açúcar. Não se deve dar bebida alcoólica. Então, bebida alcoólica em lugar nenhum. Álcool não faz bem para ninguém em situação nenhuma. Esqueça isso. Bom, meus amigos, estou encerrando por aqui, certo? Na próxima aula vamos avançar com esse estudo aí, vamos ver as contusões, né, fraturas e temos mais coisas, queimaduras, temos mais coisas para ver aí, os males que assolam, né, o trabalhador, fazem vítimas, né, acidentados em espaço confinado. Meus amigos, aquele abraço, a gente se vê numa próxima aula, tá? Bons estudos aí para vocês, até a próxima.